Deputada Júlia Zenato. Obrigada, presidente. É tempo de oposição, certo? Não do PL. Por favor. Não sei se me foi designado os dois. O senhor pode me esclarecer, por favor? Oposição, 8 minutos. Obrigada, presidente. Subo aqui essa tribuna para falar sobre mais um absurdo. Eduardo Bolsonaro, que está em exílio nos Estados Unidos, porque não vivemos numa democracia plena aqui no Brasil, e ele teve que ficar lá condenado no Supremo Tribunal Federal por, o que é mesmo? Coação no curso do processo. Mas vejam só, senhores, o artigo 344 do Código Penal exige violência ou grave ameaça. Eduardo não ameaçou ninguém. Ele articulou politicamente, deu entrevistas e denunciou no exterior os abusos cometidos contra a direita no Brasil, coisa que a esquerda fez a vida toda, e agora se mordem de inveja porque Eduardo é recebido na Casa Branca, porque Flávio Bolsonaro, por articulação de Eduardo Bolsonaro, é recebido pelo presidente Trump. Vocês se mordem de inveja, porque vocês viviam denunciando o Bolsonaro fora do país e tramando contra o país, como vocês gostam de dizer, em organismos internacionais. E a direita aprendeu a fazer isso, e vocês odeiam o fato de que Eduardo Bolsonaro é bem relacionado fora do país. E não é somente nos Estados Unidos, não. Essa semana, o Brasil passou mais uma vergonha. Semana passada, o Brasil passou mais uma vergonha. A Corte da Itália falou que isso aqui é uma zona, com outras palavras, porque é um juiz que, o Alexandre de Moraes, que tem todos os papéis do processo, vítima, acusador, promotor, tudo ele quer ser. Foi isso que a Corte da Itália falou na decisão, quando liberou a deputada Carla Zambelli. O que vocês chamam, eu vim aqui um deputado falando, que os bandidos de estimação, que bandidos? Quem diz que temos criminosos é o Lula, os nossos criminosos. Porque o próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro, foi para lá para classificar Comando Vermelho e PCC como organização narcoterroristas que são, que o povo sofre com isso. Enquanto a esquerda vai fazer lobby para defender as organizações terroristas para que não sejam classificadas. E o governo Lula vem falar em soberania. Não tem dinheiro, não deixou dinheiro nem para o Ministério da Defesa cuidar das fronteiras brasileiras. Notícia recente. Soberania do quê? Só se for soberania das organizações narcoterroristas que perseguem, que estupram mulheres, que tiram mulheres como moeda de troca. Minha solidariedade ao Eduardo Bolsonaro, que não se acovarda. E todo mundo fica falando dele, que ele tem um comitê lá nos Estados Unidos, que ele quer decidir a eleição. Ora, mas se o irmão do candidato a presidente da República não pode opinar, quem que eles têm que ouvir? A Globo News? Ou algum órgão de imprensa? Ou a esquerda? A gente tem que parar de ser pautado pelos nossos adversários, por quem sempre nos odiou. A gente tem que ter coragem de ouvir aquilo que a nossa base fala. A gente tem que ter essa coragem de ouvir. Temos que parar de... Eles dão uma sapateada e todo mundo já corre. Bando de covarde. E nós estamos vendo muitos do que antes se diziam apoiadores já correram. Porque alguns vão conforme o vento vai. Onde está mais legal. Onde está mais famoso. Onde está melhor. Política e o conservadorismo não são coisas para homens de geleia. Fidelidade, constância e firmeza. E eu tenho a certeza que o nosso maior líder, Bolsonaro, com certeza ele vai voltar. Vocês fizeram isso, a Corja fez isso para tirar a maior liderança da direita, prender. E para prender Bolsonaro ainda prenderam mais um monte de inocente do 8 de janeiro.
que tem restrição de liberdade, alguns estão presos até hoje, que nem a dona Dirce, que está lá em Tuporanga. É uma vergonha completa. Quero deixar a minha solidariedade aqui ao meu amigo, deputado Eduardo Bolsonaro. Meu amigo, sim, nas horas boas e nas horas ruins. Houve, além de tudo isso que eu já falei, falhas graves no devido processo legal. Eduardo deveria ter sido citado por carta rogatória e não por edital, mesmo com seu endereço conhecido nos Estados Unidos. Tanto que o Paulo Figueiredo, no mesmo inquérito, foi notificado por carta. O mais grave é que o STF puniu um brasileiro por decisões soberanas de outro país, nesse caso dos Estados Unidos. Tarifas e sanções aplicadas por outro país viraram prova contra Eduardo, como se ele mandasse no governo americano. E como se ele tivesse usado isso para coagir no curso do processo. É só mais uma dentre tantas aberrações jurídicas que a gente vê no nosso Brasil. Afinal de contas, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, quando tivemos o vazamento das conversas do gabinete de Moraes, o juiz Ayrton, se não me engano, falava: temos que pegar o Eduardo Bolsonaro. E em outra conversa falava que tinha que usar criatividade para pegar a Revista Oeste, entre outros veículos de comunicação. É isso que vocês apoiam. Vocês fizeram de tudo para eliminar a direita brasileira. Mas a direita brasileira, ela vive. E o povo não é bobo. A direita brasileira resiste. E vocês não vão calar a nossa voz. Vocês não vão nos eliminar politicamente. Nós vamos voltar com certeza. E vamos voltar com tudo, sem dó nem piedade. Não fazendo um governo da vingança, como o governo Lula faz, mas de maneira firme, tratar quem fez maldade com inocentes. Podem esperar minha solidariedade a todos os presos políticos. Eduardo Bolsonaro, que é um exilado, presidente Jair Bolsonaro, um dos maiores injustiçados, Dona Dirce, Darisa, Camila de Tubarão, Dona Fátima de Tubarão, Clezão, que morreu sequestrado pelo Estado brasileiro, Ramagem, Daniel Silveira, dentre tantos outros. Vocês estão acumulando prisões de adversários políticos. Quando alguém disser que a esquerda é incompetente, lembre de uma competência que ela tem: para calar, perseguir e prender seus adversários políticos. O Supremo Tribunal Federal, através da sua primeira turma, fez um julgamento fundamental para o Brasil, e eu espero que isso sirva, inclusive, de lição e de recado para a sociedade brasileira, para aqueles que ainda insistem em apoiar o golpismo, ainda que seja um setor extremamente minoritário da sociedade brasileira, que acha que mandato parlamentar ou acesso ao poder dá salvo-conduto para cometer crimes contra o nosso próprio povo. A condenação de Eduardo Bolsonaro pelo fato de conspirar contra o país. Imagina, no exercício do mandato, se utilizou inclusive da estrutura que a Câmara dos Deputados disponibiliza para os parlamentares poderem viajar, manteve por meses os seus assessores e a verba de custeio de gabinete à disposição de um parlamentar que estava nos Estados Unidos, efetivamente conspirando contra o Estado brasileiro, seja na articulação para que se impusesse sanções contra o Brasil, seja na imposição, sanções econômicas, né, para a taxação de muitos produtos nossos, ou também através da aplicação da Lei Magnitsky contra algumas autoridades, utilizando ela como uma ameaça, inclusive, contra outras autoridades, para além de ministros do Supremo Tribunal Federal. Além, claro, de suspensão de vistos
e de fazer do Trump, dos seus asseclas, como se fossem mais um braço, um anteparo à articulação da extrema-direita brasileira, que é o que, de fato, infelizmente e efetivamente, eles são. Então, esses são os bolsonaristas, essa é a extrema-direita no Brasil, que além de atentar contra as nossas liberdades democráticas, que além de, quando estavam no governo, através de Jair Bolsonaro, terem negado o direito à vacina, terem colocado o povo na fila do osso, agora que já não mais governam o Brasil e não governarão, porque todas as pesquisas indicam um declínio imenso de Flávio Bolsonaro, as pesquisas, justamente porque foi revelado ao Brasil e ao mundo a sujeirada dessa família, que além dos outros crimes já conhecidos, também estão implicados diretamente na sujeirada de Daniel Vorcaro, no escândalo do Banco Master, à medida que parte dos recursos que foram ali captados, né, diretamente pelo Flávio Bolsonaro, foram para alimentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso porque esse aspecto ainda nem sequer está sendo julgado. Por hora são só os crimes lesa pátria, né? Aqueles contra a soberania nacional, a conspiração contra o povo brasileiro. Ainda nem sequer chegou no envolvimento nesse escândalo de corrupção que retirou dinheiro, inclusive, de aposentados aqui do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, para financiar diretamente um fundo administrado diretamente pelo advogado do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Essa etapa da investigação e do julgamento ainda não chegou, mas se depender de nós, chegará, porque seguiremos cobrando e peticionando junto ao Supremo o papel e a responsabilização dessa família para tentar conspirar contra o Brasil. Vejam, já aplicaram sanções, infelizmente, à Venezuela, a Cuba, ameaças sistemáticas à Colômbia e agora um próprio brasileiro que se diz patriota, que se abraça na bandeira do Brasil, não só em período de Copa do Mundo, mas todos os dias vai para lá para ameaçar o próprio país, para tentar quebrar a nossa economia, para com o Trump operar contra as nossas autoridades, contra a política brasileira. É por isso que não só nas urnas eles terão a lição que eles merecem, a negativa do povo brasileiro de que retomem o poder. Não só no judiciário estão sendo sancionados, mas serão sancionados pela história. Porque traidor da pátria, gente que conspira contra o próprio povo e contra o próprio país, não merece perdão. Merece ser colocado na lata do lixo da história, que é isso que é essa família de bandidos, milicianos, criminosos e antipovo brasileiro, antipatrióticos, são Eduardo, Flávio, Jair e toda essa tropa que quer tentar voltar ao poder, mas não voltarão porque serão fragorosamente derrotados pelo povo brasileiro. Muito obrigada. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!